Bom, meus amigos, vamos então dando continuidade ainda a esse capítulo do Livro dos Médiuns que fala sobre os sistemas. E nós então na semana passada lemos o sistema de multi-espírita ou poliespírita, que Kardec diz aqui que todos os sistemas que examinaram sem executar os negativos fundamentam-se em algumas observações mais incompletas ou mal interpretadas, e diante de todo o apanhado, de todo o estudo que ele fez, ele chegou a uns resultados aqui em relação a essas ideias que foram passadas. Então ele enumera agora nesse item, dentro desse item 49, ele vem enumerando esses resultados. Então foi aqui que nós paramos na semana passada e vamos iniciar então por aí. Quando ele diz assim: vejamos os resultados gerais a que chegamos através de uma observação completa e que hoje formam a crença, podemos dizer, da universalidade dos espíritos, porque os sistemas restritivos não passam de opiniões isoladas. Então, diante das observações feitas e fazendo uma comparação com esses conceitos desses sistemas, ele chegou à conclusão de que nenhum sistema até então correspondia a uma verdade completa, ou seja, explicando aquilo que realmente estava acontecendo. Então ele fez esses 10 itens aqui, mostrando o porquê, trazendo para nós que dentro desses 10 itens aqui, sistema nenhum completava a sua ideia, o seu conceito na realidade. Então ele diz para nós que o primeiro resultado foi: os fenômenos espíritas são produzidos por inteligências extracorpóreas, ou seja, pelos espíritos. E os sistemas até agora estudados, nenhum disse isso, né? O segundo item diz assim: os espíritos constituem um mundo invisível e estão por toda parte. Quer dizer, estão sempre aqui junto a nós. Não são seres que vieram de outra galáxia, que vieram de outro mundo, não. Somos nós mesmos que, depois de desencarnados, continuamos a nossa caminhada aí em busca da perfeição por aqui mesmo. E aí o terceiro item ele diz: os espíritos agem constantemente sobre o mundo físico e sobre o mundo moral, sendo uma das potências da natureza. Então os espíritos também não estão aí à toa, continuam trabalhando, continuam agindo e agem sobre o mundo físico. É aquela interação necessária que existe entre o mundo espiritual e o mundo material. A quarta observação de Kardec é: os espíritos não são entidades à parte na criação. Ou seja, não foram elementos criados separadamente, isoladamente por Deus. Ele diz que são as almas dos que viveram na Terra ou em outros mundos, desprovidas de história corporal, do que se segue que as almas dos homens são espíritos encarnados e que ao morrer nos tornamos espíritos. Então, nós hoje somos espíritos encarnados. A partir do momento que ficarmos livres desse corpo material, quando o que comumente, vulgarmente chamamos de morte chegar, nos tornaremos espíritos desencarnados. E faremos parte desse mundo invisível, que é, segundo a doutrina aqui, nós já sabemos disso, a nossa verdadeira realidade. Esse estágio que estamos aqui no mundo material é uma passagem para evoluir, uma passagem para caminharmos, para crescermos, para chegarmos lá à posição de espíritos puros, que é o nosso destino.
Todos nós que aqui estamos, não importa o estágio em que ainda se encontre, todos chegarão à perfeição. Então ele diz, né? Aí a quinta observação dele: há espírito todos os graus de bondade e de malícia, de saber e de ignorância. Assim como aqui no mundo material, né? Nós temos aí pessoas de vários níveis de tanto de bondade, de grau de bondade, como também de saber, de ignorância, de malícia, de tudo. E como nós sabemos que desencarnamos e continuamos sendo o que somos, até que a gente consiga chegar lá a melhora e se nos transformarmos, a gente vai desencarnando e continua o que é. Então, no mundo espiritual, nós vamos encontrar também os espíritos neste mesmo nível. Outra observação de Kardec, sexta, ele diz assim: estão submetidos à lei do progresso e todos podem chegar à perfeição. Vejam bem, estão submetidos à lei do progresso. Mesmo desencarnado, você continua submetido a essa lei. Você vai evoluir, você vai progredir. Dessa ninguém escapa. E é como ele ainda diz assim, né? Mas como dispõe do livre-arbítrio, alcançam-na dentro de um tempo mais ou menos longo, segundo os seus esforços e a sua vontade, né? Então, todos nós, mesmo os desencarnados, encarnados e desencarnados, estamos sobre essa lei do progresso. E todos podem chegar à perfeição. Todos vão chegar à perfeição. Vai depender aqui do tempo que você trabalha, né? Então você pode demorar um pouco mais ou ir mais rápido. Depende do que você está fazendo, né? Como você está fazendo as suas escolhas, fazendo essa caminhada, né? Que pena, né, Negrão? Tô vendo que tem algumas pessoas aí que estão com problema de som mesmo. Infelizmente, né, são essas complicações aqui do pautal. Mas é uma pena. Bom, sétima observação de Kardec. Ele diz assim: são felizes ou infelizes, conforme o bem ou o mal que fizeram durante a vida. Isso aqui é muito importante, essa informação que Kardec nos traz aqui. Porque a gente, quando está aqui encarnado, o que a gente fica esperando? Quando morrer, sossego, ter paz, ter tranquilidade. E essa paz, esse sossego que a gente tanto espera depois da morte, vai depender do que nós estamos fazendo agora. Então nós vamos ser felizes se estivermos agora tendo comportamento e atitude para isso, para sermos felizes. Se estamos no caminho do mal, consequentemente, estaremos infelizes. Então, são felizes ou infelizes conforme o bem ou o mal que fizeram durante a vida e o grau de desenvolvimento a que chegaram. A felicidade perfeita e sem nuvens só é alcançada pelos que chegaram ao supremo grau da perfeição. Ou seja, para nós aqui, o supremo grau da perfeição é o nosso Mestre Jesus. Então, quando nós chegarmos até Ele, alcançaremos esse grau e aí sim, nós teremos a felicidade perfeita, a felicidade plena, né? O Wagner coloca ali que paz demais a vida da guerra, depois da espiritualidade, da guerra. Pois é, isso aí é o que ele está falando aqui. Nós vivemos sobre a lei de causa e efeito. Então, nada vai modificar nosso destino, nossa vida, se não formos nós mesmos. Então, tudo que nós estamos fazendo, vamos sofrer consequências, vamos receber de volta, vamos colher. Então, o que ele está falando aqui, se eu quero colher felicidade, eu tenho que trabalhar para isso agora.
né, ter felicidade agora. É verdade, as pessoas confundem paz com não fazer nada. Não é bem isso. Então é o que eu estou fazendo agora, por isso que a gente diz, a gente aprende em doutrina espírita, né? Eu sou o construtor do meu futuro. E Joana de Ângeles, com aquela célebre frase que eu não esqueço: somos herdeiros de nós mesmos. Ou seja, tudo aquilo que nós estamos fazendo é o que nós vamos herdar, que nós vamos colher futuramente. Então eu posso traçar o meu destino, eu sou responsável pelo meu futuro. Não é Deus, não é ninguém. Deus vai ajudar me dando as oportunidades. Mas a construção desse futuro, a felicidade, é eu que vou construir com os meus atos e as minhas atitudes a partir de agora. Na oitava observação de Kardec, ele diz assim: todos os espíritos, em dadas circunstâncias, podem manifestar-se aos homens, e o número dos que podem comunicar-se é indefinido. Então, o que ele está dizendo aqui? Se temos condições e temos necessidade e oportunidade, essa comunicação vai acontecer sempre. Sempre aconteceu e sempre vai continuar acontecendo. A interação do mundo espiritual, do mundo invisível conosco aqui, até para nos orientar. A gente tem essa felicidade desses amigos espirituais estarem sempre nos orientando, nos passando as informações que precisamos para fazer essa caminhada aí em busca da perfeição. O nono ponto que Kardec coloca aqui, ele diz assim: os espíritos se comunicam por meio dos médiuns, que lhes servem de instrumentos e de intérpretes. Então, a comunicação do mundo espiritual para o mundo material é feita através de nós mesmos, aqueles que são médiuns, ou seja, aqueles que dão condições aos espíritos para eles se comunicarem. Nem todos têm essa condição, né? Uns vêm com essa missão, com essa oportunidade de trabalho e de praticar a caridade, trazendo as informações dos espíritos. Outros vêm com outras missões. Na 10ª observação, ele diz assim: reconhecem-se a superioridade e a inferioridade dos espíritos pela linguagem. Os bons só aconselham o bem e só dizem coisas boas. Os maus enganam e todas as palavras trazem o cunho da imperfeição e da ignorância. Então, para você identificar um bom espírito, observe o que ele está falando, como ele está falando, o que ele está querendo passar. Se é um bom espírito, ele só vai falar coisas boas. Jamais vai ter alguma palavra, algum ponto, alguma ideia numa mensagem de um bom espírito que passe alguma, assim, por qualquer mensagem, pequena que seja, alguma coisa de ruim, né? Vai lá, Vaguinho, bom trabalho para vocês. Ao passo que os espíritos inferiores, mesmo quando eles vêm com aquela intenção de se passar por bonzinho, eles não conseguem. E sempre você vai observar, aqui no final do livro mesmo, do Livro dos Médiuns, quando nós chegarmos lá, nós vamos ver as mensagens apócrifas que Kardec colocou ali, de espíritos que se diziam ser espíritos superiores, mas que através da linguagem a gente observa que não eram. Assinam lá até como Jesus, mas não eram. Então essas 10 observações aqui, Kardec colocando, comprovando a existência do mundo espiritual, com a comunicação dos espíritos da maneira mais simples possível, através dos médiuns, e que é um fenômeno normal, comum, que faz parte da lei, faz parte da natureza, e que não existe nada de sobrenatural, nada de extraordinário, nada de maravilhoso.
é o mundo espiritual se comunicando conosco, aqueles que já estiveram aqui. E um dia nós que estaremos lá, também estaremos tentando nos comunicar com as pessoas, com os amigos que deixamos aqui. E aí Kardec então encerra aqui esse item dizendo assim: os diversos graus por que passam os espíritos constam na escala espírita, lá no Livro dos Espíritos, segunda parte, capítulo 1, no item 100. É onde nós temos lá, no Livro dos Espíritos, na questão número 100, a classificação. Kardec primeiro explica, né, essa escala espírita, como é que ele organizou essa escala, e ele vem trazendo os espíritos, colocou lá os espíritos de terceira ordem, que seriam os espíritos imperfeitos. Dentro dessa terceira ordem, ele divide em 5 classes, que é a classe dos espíritos impuros, a classe dos levianos, a classe dos pseudos sábios, a classe dos neutros, a classe dos batedores e perturbadores. Aí entra na segunda ordem, que ele classificou como espíritos bons. São mais 4 classes que ele dividiu, sendo a classe dos espíritos benévolos, a classe dos espíritos sábios, e a classe dos espíritos prudentes, e a classe dos espíritos superiores. Então, terceira ordem, 5, e a de quarta ordem, esses 4 aqui, as 6 e esses 4 aqui. E separou os espíritos na primeira ordem, que são os espíritos puros, onde não há divisão. São espíritos que já não recebem influência nenhuma da matéria, têm uma superioridade intelectual e moral absoluta em relação a todos os outros. Então são chamados os espíritos de primeira classe, que é a classe única, os espíritos puros, né? Então depois vocês deem uma lidinha lá nesse item, para refrescar a memória, da escala dos espíritos, onde ele vem colocando a característica de cada tipo desse que ele fez essa classificação. Bom, a gente está sempre refrescando a memória, dando uma olhadinha lá no Livro dos Espíritos. Bom, aí então nós vamos entrar aqui em mais um sistema que Kardec classifica como sistema da alma material. E diz assim: consiste apenas numa opinião particular sobre a natureza íntima da alma, segundo a qual a alma e o perispírito não seriam distintos, ou melhor, o perispírito seria a própria alma em depuração gradual por meio de transmigrações, como o álcool se depura nas destilações. Na doutrina espírita, entretanto, o perispírito é considerado como simples envoltório fluídico da alma ou espírito, constituindo-se o perispírito de uma forma de matéria, embora muito eterizada. Para o sistema em causa, a alma seria também de natureza material, mais ou menos essencial, segundo o seu grau de depuração. Então, mais um sistema aqui que existia, que Kardec analisa, sendo que ele coloca aqui, não existe né, uma diferença entre o perispírito e a alma. Os dois seriam a mesma coisa. Então, para nós espíritas, para a doutrina espírita, isso não existe. Por quê? Nós temos o espírito, o perispírito que envolve esse espírito. Então são 2 elementos distintos. E ainda temos, quando encarnado, o terceiro elemento, que seria o corpo. Aí Kardec diz: este princípio não invalida nenhum dos princípios fundamentais da doutrina espírita, pois nada modifica em relação ao destino da alma. As condições de sua felicidade futura são as mesmas.
esse sistema que ele está falando aí da alma ser mais material, né? São a mesma. A alma e o perispírito formando um todo sob a denominação de espírito, como o germe e o perisperma formam uma unidade sobre o nome de fruto. Toda a questão se reduz em considerar o todo como homogêneo em vez de formado por duas partes distintas. Então, nós, para a doutrina espírita, não somos uma coisa só, né? Nós somos esses dois elementos. Então, nós temos o espírito e um elemento semimaterial. Por quê? Porque esse perispírito ele é formado do fluido cósmico, no nosso caso aqui, do planeta Terra, né? Do fluido que envolve o planeta Terra, é que forma o nosso perispírito. E esse perispírito, ele vai ser eterizado, né? Vai se eterizando, se fluidificando, conforme nós vamos evoluindo. Então, conforme vamos progredindo, vamos nos tornando mais superiores, mais elevados, nós vamos tirando tudo aquilo que faz com que esse perispírito se torne muito denso. Então, ele vai ficando mais leve e mais sutil. Mas ele é semimaterial. Ele não é totalmente material. Então, ele é meio material e meio espiritual, né? E é isso aí que o Dudu está colocando. Ele vai se tornando menos denso. Ele não vai deixar de ser material, não. Ele vai se tornando menos denso. Vai se tornando uma matéria mais, vamos dizer assim, bem leve, bem suave. Quanto mais elevado for o espírito, mais etéreo é esse perispírito. Mas sempre ele vai possuir o perispírito, tá? E aí então Kardec diz: toda a questão se reduz em considerar o todo como homogêneo. Diz ele: como se vê, isto não leva a nenhuma consequência e não falaríamos a respeito se não houvéssemos encontrado pessoas inclinadas a ver uma escola nova no que não é, de fato, mais que uma simples questão de palavras. Esta opinião, aliás, muito restrita, mesmo que fosse mais generalizada, não representaria uma cisão entre os espíritas, da mesma maneira que as teorias da emissão ou das ondulações da luz não dividem os físicos. É questão apenas de, como ele diz aqui, de palavras, mas na essência o conceito é o mesmo. Então, não há divisão de ideias, tá? Os que desejassem separar-se por uma questão assim pueril, provariam dar mais importância ao acessório do que ao e estarem impulsionados por espíritos que não podem ser bons, porque os bons espíritos não semeiam jamais o azedume e a cisânia. Quer dizer, eles não semeiam jamais o desentendimento. Ao contrário, semeiam é a paz, é o entendimento. E aí diz Kardec: eis porque concitamos todos os verdadeiros espíritas a se manterem em guarda contra semelhantes sugestões e não ligarem a alguns detalhes de maior importância do que merecem, pois o fundo é que é o essencial. Né? Então Kardec, como se ele estivesse dizendo assim: não vamos esquentar a nossa cabeça com bobagens. Vamos buscar lá a essência, vamos nos preocuparmos com o que é necessário, com o que é importante para nós, como espíritos em evolução. Então, detalhes, essas divisõezinhas, essas bobajadazinhas, deixa para lá. Vai se preocupar com a tua formação, com o teu progresso, com a tua transformação. E o que for necessário, o que for importante, para isso é que você tem que valorizar, que é o essencial,
né? Então é como a gente diz assim no popular: não vamos perder tempo, gastar discutindo o sexo dos anjos. Não vale a pena. São opiniões que cada um tem, cada um fica com a sua opinião. O importante é o que a gente precisa saber no momento, no estágio em que nos encontramos. Nós estamos aqui para nos transformarmos, para sermos melhores. E precisamos do conhecimento para realizarmos essa tarefa, essa missão que cada um tem consigo mesmo. Então é com isso que a gente tem que se preocupar, se importar. O que eu preciso fazer no meu dia a dia para ser melhor, né? E aí ele diz: cremos, não obstante, dever dizer em algumas palavras no que se funda a opinião dos que consideram a alma e o perispírito como distintos. Ela se apoia no ensino dos espíritos, que jamais variaram a esse respeito. Aludimos aos espíritos esclarecidos, pois estes, os espíritos em geral, há muitos que não sabem mais e até mesmo conhecem menos do que os homens. É importante a gente também saber disso, né? É porque aí você também não pode valorizar muito aquilo que todo o espírito fala. Porque muitos estão ainda na nossa faixa também de ignorância. Não tem esse conhecimento total. Não é porque se tornou espírito, está livre do corpo, que a sabedoria vem completa nele, não. Ele continua com o mesmo conhecimento que tinha quando estava aqui. Então ele vai para o mundo espiritual, a visão dele vai ser de acordo com o conhecimento que ele tinha quando encarnado. Isso a gente tem experiência muito no tratamento, nas reuniões mediúnicas, quando a gente vem fazer o atendimento, principalmente aos espíritos sofredores. A gente sabe quem é espírita aqui, sabe, já deve ter lido, já ouviu falar. Existem espíritos que são tão sem conhecimento nesse ponto, né, de desencarnar e se tornar um ser vivo, mas invisível, porque eles não têm noção nem de que morreram. Porque para eles a morte é o fim de tudo. Então morreu, acabou. Conclusão: o corpo morreu, mas o espírito continua, então para ele não morreu. Então eles não têm nem noção que já não pertencem mais ao mundo material, já não tem mais o corpo material, continuam ainda. Isso é o quê? É a falta do conhecimento. Conclusão: qualquer opinião que esse espírito nesse estágio der, vai ser o conhecimento que ele tem. É isso aí, a consciência não. Aí não vai ter mais ele vai passar aquilo que ele está vendo, aquilo que ele entende. Tanto que a gente pergunta, quando eles vêm no atendimento nas mesas mediúnicas, eles dizem que não sabem o que eles estão fazendo ali. Que eles têm, eu tenho que continuar meu trabalho, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ir lá ver a minha família, e me trouxeram aqui, eu não conheço esse lugar, não sei o que eu estou fazendo aqui. E aí há todo um trabalho de doutrinação feito com muito carinho para ele poder entender a situação em que ele se encontra. Então é isso que Kardec está falando aqui. Né? Os espíritos, diante do grau de conhecimento que possuem, eles vão transmitir aquilo que eles conhecem. Aí a gente tem que pegar aquilo que ele está transmitindo e ver se está em acordo com o que os espíritos superiores transmitiram a Kardec aqui na codificação. E aí a gente vai entender. Não que a gente vá condenar aquele espírito, não, coitado, ele está falando o conhecimento dele, né? O que ele tem de entendimento. Não vai ter os conhecimentos técnicos elevados, né? Conversa lá, se você vai numa obra, numa construção, e conversar com o engenheiro, fazer a mesma pergunta para o engenheiro e para o pedreiro, para o mestre de obra, né? Ele vai te responder, sendo que cada um vai responder de acordo com o grau de conhecimento que possui. Então o engenheiro vai te esclarecer de uma maneira mais total e mais técnica. O pedreiro não, vai ser aquele pouco que ele conhece ali. Vai estar errado? Não, é o que ele conhece. A gente não pode dizer que ele está errado.
Agora não está com o conhecimento total. Não é com a verdade total, é com o conhecimento total. Então é isso que Kardec está falando aqui. Aí ele diz assim, ó, aliás, essa teoria contrária é uma concepção humana. Não fomos nós que inventamos nem que supusemos a existência do perispírito para explicar os fenômenos. Sua existência nos foi revelada pelos espíritos e a observação nola confirmou. E isso, perispírito, está lá no Livro dos Espíritos, na questão 93. E ela, diz Kardec, ela se apoia ainda no estudo das sensações dos espíritos, que a gente tem também lá no Livro dos Espíritos, na questão 257. E, sobretudo, no fenômeno das aparições tangíveis, que para outros implicariam a solidificação e a desagregação dos elementos constitutivos da alma e, consequentemente, a sua desorganização, o que não acontece. Né? Porque pelo fato do perispírito ser semimaterial, ele pode se tornar tangível, porque ele possui propriedades, por ser material. Nós, quando vemos a imagem de alguém que está desencarnado, a gente não está vendo o espírito. A gente fala, né? Vício da linguagem. Vi um espírito, fulano vê espírito, fulano conversa com os espíritos. Não, na realidade a gente não vê o espírito. O que a gente vê é o perispírito, que é, por ser semimaterial, dá essa condição de se tornar visível pelas propriedades que possui da matéria, que a gente já até estudou aqui, tem muito detalhado lá no livro do Zimmermann. Então, é isso que Kardec está falando aqui. Então, não pode ser a mesma coisa como o sistema que ele está se referindo aqui diz. E ele está explicando que isso já foi comprovado pela espiritualidade superior, que trouxe os ensinamentos, e por esses fatos aqui. Ele está citando da aparição, né? Principalmente os fenômenos da aparição. E aí ele ainda diz que, além disso, seria necessário admitir que essa matéria, que pode tornar-se perceptível aos nossos sentidos, fosse o próprio princípio inteligente, o que não é mais racional do que confundir o corpo com a alma ou a roupa com o corpo. Então seria a mesma coisa que o corpo vestido com uma roupa seria uma coisa só, e não é. Como também o corpo que esse espírito ocupa não se mistura, não é uma coisa só, não se torna um todo. São 3 elementos que formam o ser humano. É o espírito, o perispírito e o corpo material, que formam o desencarnado. 3 elementos distintos. Eles não estão misturados e formando uma coisa só, uma massa só. Não. São separados. E ele diz, ora, a alma ou o espírito é uma coisa. Perdão, eu pulei um pedaço. Ele diz assim antes: quando se diz que ela é imaterial, devemos entendê-lo no sentido relativo e não absoluto, porque ele diz que a natureza da alma nada sabemos. Quando se diz que ela é imaterial, nós devemos entendê-lo no sentido relativo, ou seja, dentro daquilo que a gente tem o conhecimento, não absoluto, porque a imaterialidade absoluta seria o nada. Mas a gente ainda não tem condição de entender que matéria, entre aspas, é essa que forma o espírito. Então, lá no Livro dos Espíritos, né, Kardec perguntou aos espíritos lá os elementos do mundo, né, que existem na natureza, e os espíritos responderam 3: Deus, Espírito e matéria. Mas, dando continuidade lá nas questões, no Livro dos Espíritos, ele fala lá, os espíritos falam lá que o espírito é uma matéria quintessenciada, que a gente não tem noção ainda do que seja isso. Mas é como ele está falando aqui, ó. A natureza íntima da alma a gente não sabe. Não temos ainda condições, nem capacidade, nem necessidade de sabermos.
Quando nós dizemos que a alma é imaterial, é em relação ao nosso mundo, o nosso conhecimento. Por isso ele diz relativo e não absoluto, total. Aí ele fala, ora, a alma ou o espírito é uma coisa. O que se quer dizer, portanto, é que a sua essência é de tal maneira superior que não apresenta nenhuma analogia com o que chamamos de matéria. Então, vamos dizer assim, seria uma, entre aspas, matéria totalmente diferente daquilo que nós temos conhecimento e que a gente ainda não tem condição de entender como é essa matéria. Que coisa é essa que forma o espírito? É distinto da matéria que a gente conhece. E aí ele diz, e que por isso ela é para nós imaterial. Então está lá, Livro dos Espíritos, nas questões da 23 e 82, quando ele fala sobre isso, né? E aí a gente tem aqui um adendo do tradutor que diz assim, né, do livro que nós estudamos, que diz assim: o espírito é definido no número 23 do Livro dos Espíritos como princípio inteligente, em comparação ao princípio material. No número 27, na questão 27, ele explica que esses dois princípios, tendo Deus como a sua fonte, formam a Trindade universal, princípio de todas as coisas. Isto nos mostra que a concepção espírita do universo é monista no sentido espiritual. As ciências atuais estão chegando a essa concepção, como vemos pelo conceito moderno de matéria como concentração de energia. Alguns estudiosos não compreenderam bem essa posição doutrinária e pensam que matéria e espírito são a mesma coisa. Kardec e os espíritos negam a concepção abstrata do espírito conforme a teologia e a metafísica antiga, porque essa concepção torna o espírito inacessível ao pensamento humano. Olha só, explicação clara, sensacional disso aí. Aí ele ainda continua, né? Por isso, Kardec afirma que a alma, o espírito encarnado, que anima o corpo, ou o espírito, o ser desencarnado, é alguma coisa. Só que esse alguma coisa nós ainda não temos condições de conhecermos, de sabermos. E também no nosso estágio não é necessário, não temos necessidade disso, porque a gente vai saber isso, e daí? No que isso vai nos transformar, nos melhorar? Só vamos ter mais um conhecimento. A gente pode até confundir a nossa mente por não estarmos preparados para ter esse conhecimento. E aí ele continua dizendo aqui, o mesmo acontece hoje na parapsicologia, quando Rainer e seus companheiros, constatando que o pensamento não se sujeita às leis físicas, afirmam a sua natureza extrafísica, evitando adotar a expressão espiritual, que levaria muitos a uma interpretação teológica. O estudante de espiritismo deve atentar bem para este problema. Então está aqui ainda um esclarecimento do professor Herculano a respeito disso, desse assunto. Valeu, Allan Kardec, que pena que você não pode ficar com a gente. Quando puder, volte, tá? Bom, aí no item 51, Kardec coloca assim: eis a resposta de um espírito a respeito do assunto, desse assunto aí de alma, de matéria, de materialidade. Ele diz assim: o que uns chamam perispírito é o mesmo que outros chamam envoltório fluídico. Eu diria, para me fazer compreender de maneira mais lógica, que o fluido é a perfectibilidade dos sentidos, a extensão da vida e do pensamento, mas me refiro aos espíritos elevados.
Porque aos espíritos elevados, essa densidade do perispírito está bem menos grosseira. Está bem suave, bem transparente, né? Aí a luz está brilhando. E conforme o perispírito vai se eterizando, a nossa luz espiritual, o espírito que está ali, envolvido por aquele perispírito, vai aparecendo mais. Nos espíritos elevados isso está bem sutil. Ao passo que em nós ainda grosseiros, nosso perispírito ainda está muito denso, muito mais para a matéria ainda, muito materializado do que os dos superiores. Então Kardec continua dizendo assim: quanto aos espíritos inferiores, estão ainda completamente impregnados de fluidos terrenos. Daí a densidade maior do perispírito, né? Portanto, são materiais, como podeis compreender. Por isso, sofrem fome, frio e etc. De espíritos que meio encarnados, que estão ainda mais para a matéria do que para o espírito, ou seja, com esse perispírito ainda muito denso, muito grosseiro, né, muito ainda opaco, eles ainda estão mais para esse sentimento de frio, de sentir fome, de sentir dor, que ele diz assim: sofrimentos que não podem atingir os espíritos superiores, visto que os fluidos terrenos já foram depurados no seu pensamento, quer dizer, na sua alma. Como é que é, Kelly? Um amigo perguntou sobre o banheiro, como os espíritos fazem. Tem vontade? Tem vontade de fazer as necessidades fisiológicas. Pois é, mas tem às vezes mais vontade. Se ele está bem materializado ainda, se o espírito ainda inferior, ele tem a vontade, ele só não tem a necessidade de concretizar. Mas ele tem a vontade. Tem vontade de ir ao banheiro, tem vontade de fazer xixi, tem vontade de beber água, tem vontade de comer, tudo aquilo que ele tinha antes, né? A se conscientizar, como esse que o Dudu está falando aí, né? Até ele se conscientizar que ele não precisa mais dessas coisas. É o que ele fala lá na questão 257, que do Livro dos Espíritos, ele fala sobre as sensações. São sensações que ele tem. Na realidade, ele não tem vontade de fazer xixi. Ele não tem a necessidade de fazer xixi, até porque ele não tem mais rim, ele não tem os órgãos, não tem nada disso. Mas ainda, por estar muito materializado, ele ainda tem a sensação de que tem essa necessidade, de que tem essa vontade. Tanto é que quando a gente faz esse atendimento nas mesas mediúnicas, que o espírito chega lá com muita fome e querendo comer, e querendo beber e querendo isso, né, o doutrinador o que vai? Muito sutilmente, muito carinhosamente, muito amorosamente, mostrando para ele que ele não tem mais necessidade disso. Porque isso era necessidade do corpo material. Né? Então as nossas funções fisiológicas, elas pertencem ao corpo material. Mas como eu desencarno completamente ignorante nesse sentido, é isso que o Simplício colocou aí. Então eu continuo impregnada dessas sensações, desses desejos, dessas paixões materiais. Por conta do meu perispírito, ainda está muito denso, muito mais para a matéria do que para a espiritualidade. Então eu ainda, se eu fumo, eu ainda tenho vontade de fumar, se eu bebo, eu tenho vontade de beber, e as funções fisiológicas eu continuo tendo necessidades também. E muitas das vezes, dependendo do caso, eles até realizam na sensação, na imaginação, né? Aquele coloca, né? Eu dou exemplo de quando viajamos. Se continuar com a rotina de casa, é como se ainda estivéssemos em casa. É verdade.
Você continuar, você muda vai para um outro lugar, mas se você continuar, tanto que a gente estranha muito quando a gente sai da nossa casa e vai passar um dia na casa de outra pessoa, que a rotina é diferente. A gente estranha, porque a gente está muito ligado àquela rotina de casa. É o que acontece quando desencarnamos sem esse conhecimento. Por isso que, o que a doutrina e os espíritos nos aconselham? Nos prepararmos para esse momento do desencarne. Para quando chegarmos lá, a gente não ficar querendo comer bombom, tomar Coca-Cola. Então você tem que ter consciência de que você faz tudo isso agora aqui, porque você tem um corpo material que precisa da matéria. Matéria precisa de matéria. Mas quando você fica livre desse corpo, você já não precisa mais de matéria. Mas como você ainda está muito, e tudo é uma questão de cabeça, de cuca, como você está muito mais ligado para a matéria, não vai precisar de tablet, não vai precisar de nada, Dudu. Pode ir deixando ele aí para quem você quiser, né? E aí, o que acontece? Você ainda tem aquela sensação de que está sentindo dor na barriga, que está sentindo dor na perna, que está sentindo dor no fígado, que está com o estômago enjoado, e você já não tem mais nada disso. E isso eram órgãos que pertenciam ao corpo. Como o espírito, você não tem mais esses órgãos. Você é um todo. Então, o que fica são as sensações. O Simplício coloca, o pior é que tem muitos que viajam e continuam a mesma rotina. Pois é, mas é aquilo que eu acabei de falar ainda agora, o Simplício. Existem aqueles que desencarnam, que morrem, né? Vamos falar morrer, que morrem e não tem noção de que morreram. Nenhuma. Eu sempre coloco para vocês aqui, cito para vocês aqui um livro do Antônio Carlos, Morri e Agora. Leiam esse livro, para vocês verem ali as várias maneiras que vamos encontrar os desencarnados diante do conhecimento que possuíam. Ele diz assim, morri, e agora? Então vem contando ali fatos de pessoas que desencarnaram e continuam achando que estão vivos. E aí até eles se entenderem, se conscientizarem, porque começa a falar, as pessoas não respondem, começa a ir para aqui, para ali, e ninguém está te vendo, e nada, aí eles começam a querer, tem alguma coisa errada. E aí vão buscar as informações, e aí são atendidos pelos benfeitores espirituais, que estão ali esperando eles caírem em si, né? Porque nós não podemos chegar e falar, não, menino, você já está morto. A gente não pode fazer isso no atendimento de uma mesa mediúnica, né? O espírito chega lá, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu tinha que estar na minha festa, eu tinha que estar fazendo isso, eu tinha que estar fazendo aquilo, tinha que estar trabalhando, tinha que estar na escola, e aí o doutrinador não pode chegar, não, você não precisa de fazer mais nada disso não, você já morreu, esquece isso. Não é assim que a gente faz. Então você vai estar ali, envolver aquele espírito com muito amor, com muito carinho. Daí o nome doutrinador. Você vai doutrinando através até ele cair em si e começar a entender que ele está num plano diferente. Já não está mais lá, como a Kelly deu o exemplo da casa, que já não está mais morando naquela tua antiga casa. Você já está em outro ambiente e que precisa se adaptar a esse outro ambiente, né? Ela coloca, muitos chegam ao plano espiritual e continuam querendo dinheiro, a casa, o familiar, fazer as atividades do dia a dia. Sim, eles ainda falam assim, vocês estão me segurando aqui, eu tenho compromisso em casa, eu preciso fazer o almoço. Se é mãe de família, né? Eu preciso ir lá fazer o almoço, outros querem trabalhar, várias situações. A Carmen diz assim, Beth, eu tive ler, aí quando eu comecei a dar passe, achei que meu braço não daria. Conta, pois, eu tinha esta. Eu não entendi, Carmen, o que você colocou aí? Eu tive ler, aí quando eu comecei a dar passe, achei que que meu braço não daria conta, pois eu tinha esta dificuldade. Agora eu esqueci e nem sinto o meu problema, é questão de cabeça. Tá, entendi.
Entendi. Você achava que não ia conseguir dar passe porque você tinha lá dificuldade no braço. E não tem nada a ver, a gente dá o passe tranquilamente. Entendi, sim, Carmen. É questão mesmo de cabeça, né? A lesão está no corpo, não está no teu pensamento, né? E aquela ainda põe, depois vem o medo, que também dá muito trabalho aos amigos espirituais, sim. E depois a gente acostuma, o tempo que leva depende de cada um, sim. Por isso que a gente tem que ter esse conhecimento. Nós que temos esse conhecimento, eu tenho certeza disso. A gente não vai passar por isso, achar que está vivo, né? Nós, né, você vai desencarnar, eu penso assim, eu vou falar assim, desencarnei, eu vou olhar para um lado e falar com alguém, não me respondeu, tento o outro. Não me respondeu, eu vou dizer, bom, desencarnei, deixa eu procurar meu rumo. E vou procurar a casa que eu frequento. Vou buscar socorro na minha casa espírita. E meus amigos espirituais estarão ali me socorrendo, né? Ou então se olha no espelho, né, Sandra? Você se olha no espelho e não vê nada, então, meu filho, vai procurar sua turma, porque você já não está mais encarnado, desencarnou. Então, tenho conhecimento, isso aqui não está sendo feito à toa, a gente não vai esquecer isso. Então, estou estudando aqui para poder colocar em prática, né? Você vai levar um espelho no caixão, legal. É isso aí. Então, o conhecimento que vai fazer com que a criatura se livre dessas sensações, com que o espírito se livre dessas sensações. E isso é feito na espiritualidade. Os benfeitores vão, dando continuidade ao trabalho, conversando, vai mostrando para ele que ele está num corpo diferente, e vai até que o espírito vai caindo e sim vai entendendo. Então ele diz, por isso sofrem frio, etc., sofrimentos que não podem atingir os espíritos superiores, visto que os fluidos terrenos já foram depurados no seu pensamento, quer dizer, na sua alma. Para progredir, a alma necessita sempre de um instrumento, sem o qual ela não seria nada para vós, ou melhor, não a poderias conceber. Olha só, o perispírito para nós, espíritos errantes, é o instrumento pelo qual nos comunicamos convosco, seja indiretamente por meio do vosso corpo ou do vosso perispírito, seja diretamente com a vossa alma, quando vem pela intuição, né? Vem daí a infinita variedade de médios e de comunicações. Então eles podem se comunicar diretamente com o médium, através dos órgãos que o médium possui, podem também ser através da intuição, de alma para alma, pode ser de perispírito para perispírito, do médium das condições a eles. Mas sempre, todos nós, tenho certeza disso, todos nós, mesmo que não sejamos médios ostensivos, né, nós vamos receber comunicações, nós vamos receber influência desses benfeitores espirituais, dos espíritos que nós estamos nos sintonizando. Quando eu falo benfeitor, é porque a gente está se esforçando para se sintonizar com os espíritos superiores, mas existem aqueles que não sintonizam, né? Sintonizam com um, porque é tudo uma questão de semelhante atrai semelhante. O que você pensa, o que você é o que vem para você, para perto de você. Então, pois é, Simplícia, principalmente a intuitiva. Nem todos são médios ostensivos, mas todos têm condições de receber intuições. É que a gente recebe as intuições e não se liga, não presta atenção, que às vezes é um bom espírito nos dando um conselho. A gente não... eu sou... Aqui na nossa casa espírita a gente fala muito isso. Eu sou médium de pedra, não recebo nada, não sei nada, não entendo nada. O espírito nem passa perto de mim. Ledo engano. Ledo engano. Todos nós temos sim, meios, condições deles influenciarem na nossa vida. Se existem os obsessores que vêm nos obsediar, se a gente estiver ligados a eles, deixar. Por que os bons espíritos não podem também nos influenciar? Influenciam sim, através da intuição, através do pensamento, né?
A pessoa acha que só é médium quando... É claro, a gente sabe que existe aquela mediunidade mais ostensiva, né? Aquele que ouve, aquele que vê os espíritos. Mas, por exemplo, eu não sou médium ostensiva. Não vejo nada, não ouço nada. Mas sou muito influenciada pelos espíritos no trabalho que a gente faz aqui. Vocês não têm noção. E a gente sabe disso, que não é coisa nossa, não é minha. Muita coisa que eu falo aqui não é minha, né? Então a gente tem que ter esse conhecimento aí de que sempre é influenciado. Gente, vamos encerrar o nosso trabalho, porque senão o Dudu me enforca aqui pelo ISPER, que ele tem que cumprir lá a missão dele lá no centro, ele tem que ir para o centro. Está liberado, Dudu, pronto.